Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Neste módulo, nós vamos estar discorrendo sobre o hipercalvinismo. Mas que designação é essa? Quem são estes? Alguém certa vez disse que o hipercalvinista é o calvinista que comeu açúcar demais. Sim, virou um termo pejorativo que ninguém quer sobre si, ninguém quer ser chamado de hipercalvinista. E por quê? Porque o hipercalvinista é considerado aquele que deturpou, que perverteu o calvinismo. Alguém que truncou a mensagem e o ensinamento calvinista. Alguém que foi além, alguém que ultrapassou limites. Então, temos o calvinista também chamado de calvinista moderado. Por quê? Porque existe o hipercalvinismo, também chamado de ultracalvinismo, e ainda de calvinismo rígido, ou mais forte ainda, de calvinismo radical. Muitos consideram que o hipercalvinista é um calvinista que vai além dos ensinos de João Calvino, Talbot. Os calvinistas e os assim chamados hipercalvinistas creem, ensinam e pregam as mesmas coisas sobre o calvinismo. Os hipercalvinistas apenas as colocam em prática mais consistentemente do que os calvinistas. Ian Murray. O hipercalvinismo, por alguns, já é considerado até como uma nova escola teológica, uma nova corrente teológica, à parte do calvinismo. Com coisas em comum, sim, mas à parte do calvinismo. Bom, não é incomum você estar conversando com um calvinista e ele dizer que está sendo mal interpretado, que nós estamos distorcendo o calvinismo, que não é esta a doutrina calvinista, ou que não é isto que o calvinismo ensina, etc, etc, etc e tal. Porque, finalmente, quando uma posição calvinista é revelada, e está lá, é escrita, é parte da doutrina, é parte do ensinamento, é parte do conceito, mas ainda assim fica confuso, fica difícil de ser assimilado, então é conveniente colocar isso na conta de um hipercalvinista. Bom, o que é mais colocado na conta e no colo do hipercalvinismo é a pregação da chamada externa do Evangelho. Aquela pregação pública, aquela pregação do Evangelho de exposição das boas novas de salvação aos homens. É colocado que o hipercalvinista não crê assim, não faz assim, não aceita muito essa questão de se pregar o Evangelho a todos os homens, porque minimiza a parcela do pecador, do não salvo. Porque se ele não está iluminado, se ele não recebeu a fé salvífica, de que adianta pregar a ele? Que um pregador não pode, de bona fide, de boa fé, avisar e falar a estes homens que Deus os ama e os quer salvos. Por quê? Porque a oferta da salvação não é dada a todos os homens. Existe essa confusão dentro da doutrina, mas ficou no colo do hipercalvinista, que diz o seguinte, que diz que Deus já determinou quem será salvo. Bom, isso está na conta do hipercalvinismo, mas faz parte da doutrina calvinista. Diz que Cristo foi enviado e morreu somente para os escolhidos. Então, se ele morreu somente para os escolhidos, a pregação para todos os homens é uma questão, mas isso está dentro do bojo da doutrina calvinista. O dom gratuito da salvação é dado somente a estes escolhidos. Não importa quanta pregação se faça, só vai crer aquele que recebeu a fé salvífica. Caso contrário, não há eficácia na pregação. E outra coisa, somente os escolhidos podem ser instados a crer e instados a se arrepender. Novamente, a pessoa pode receber do melhor pregador a palavra mais ungida, mais sábia, mais profunda, mas ele está como que impedido de crer. Por quê? Porque ele não está vivo, regenerado, não recebeu de Deus a capacidade de crer, não recebeu a fé salvífica. Tudo isso, em outros modos, a gente entra mais fundo, faz parte do ensinamento calvinista com todas as letras. Mas ao hipercalvinista é dado o crédito de ser extremo quanto à pregação do Evangelho. Aponte para mim quais pessoas são as eleitas e eu confinarei a minha pregação a elas.
Clarence Edward McCartney. Bem, e então o que fazer com o ID de Cristo? O que é o ID? É o comando, é a orientação, é a palavra de ordem. Vá e pregue este evangelho, fale dessas boas novas para todo povo, tribo, língua e nação, ao fim do mundo. Vai aonde for preciso, não só em Jerusalém, Samaria, na Judéia, mas até os confins da terra, e fale deste evangelho, e fale de tão grande salvação, de tão alto preço que foi pago, da redenção que está proposta ao homem. Bom, este é o ID. O que fazer com ele? Bom, e não só nessa passagem de Marcos, em outras tantas se fala da pregação do evangelho que está ao encargo da igreja. E o hipercalvinista não estaria ligando muito para isso, de acordo com alguns, que se chamam de calvinistas moderados, porque estes dizem que todo homem, veja bem, todo homem é um eleito em potencial e deve receber a palavra das boas novas, deve receber a pregação do evangelho. Então, se todo homem é um eleito em potencial, porque ninguém está escrito, olha, esse aqui é eleito, aquele não é, não existe um indicativo que Deus tenha mencionado, apesar de que alguns falam dos frutos, alguns falam da obediência, alguns falam de outras coisas aparentes para a gente identificar quem é salvo ou não, mas a Bíblia nunca orientou de forma nenhuma de quem é eleito ou quem não é eleito, para nós homens sabermos. E o calvinista moderado entende assim. Ele sabe que só Deus saberia quem é eleito e quem não foi eleito. Bom, o eleito é aquele que recebeu o amor de Deus, aquele que fez com que Jesus viesse, fez com que Jesus morresse e pagasse tão alto preço para a sua redenção. Bom, este é o eleito. O que não é eleito não recebeu de Jesus este amor salvífico, ou seja, já separaram o amor, né? Deus amou a uns a tal maneira que veio, pagou tão alto preço para a salvação. Outros não receberam essa salvação. Antes, pelo contrário, a boa vontade de Deus os designou para a perdição eterna. Não foi por falta de lugar nas bodas, não foi por falta de lugar nem de poder para Jesus salvar a todos. Foi porque Deus designou, não, estes daqui eu não amei com amor salvífico, não darei a fé salvífica. Eles não vão crer, eles não vão permanecer e eles serão condenados eternamente para a perdição eterna. Esse para mim é um ponto crítico, é um insulto à cruz de Cristo. Eu estou sendo ríspido? Não, eu estou sendo firme, porque a cruz de Cristo, o Calvário, representa o ápice, o gradiente do amor de Deus, porque Ele enviou o seu Filho por amor para morrer e pagar alto preço para a salvação da humanidade. Jesus não veio para alguns, Ele veio para todos. A palavra nos ensina isso, mas em muitos versos. E em todo o seu contexto, em todo o seu espírito, em todo o mover de Deus. Mas, de qualquer forma, não é aqui que nós vamos discutir isso, né? Esse módulo é para a gente falar do hipercalvinismo. Então, o hipercalvinismo fala exatamente isso. Fala, caramba, se nem todo homem vai ser salvo, na verdade a gente não sabe quem vai ser salvo, nós vamos estar pegando esse barquinho, atravessando essa ilha, indo no outro lado do mundo para pregar para um monte de gente e dizer assim, olha, Deus te ama. Como é que eu vou dizer se Deus te ama se eu não sei se essa pessoa é eleita? Esse seria o raciocínio do hipercalvinista, né? Mas não seria meio incoerente você chegar e dizer Deus te ama, sendo que na sua audiência você tem os Jacós e você tem os Esaús? Mas o que é, Marcos, Jacó e Esaú nessa história? Do que você está falando? É porque dentro do calvinismo existe a ideia e o conceito de que Jacó foi amado por Deus em detrimento de Esaú, que não foi amado por Deus, desde o ventre, desde antes de nascer, que é a figura do próprio eleito. Deus amou o eleito antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. De certa forma, o não eleito também já está condenado desde antes de nascer. Bem, se você tem, pelo calvinista, né, Esaús e Jacós na sua audiência, como você pode dizer que Deus os ama? Que Deus pagou alto preço por essa salvação, que Deus o quer próximo, que Deus quer resgatá-los, justificá-los, amá-los e levá-los com Ele. Ter um relacionamento novo com Ele. Como você pode ser sincero na sua pregação se você não sabe que na sua audiência tem Jacó e Esaú junto? Essa é a crise do hipercalvinista.
não é crise para o calvinista moderado, porque ele fala, isso não é problema meu, eu prego para todo mundo, como se todo mundo fosse eleito, e está resolvido o meu problema, porque é Deus que sabe disso, ele mandou pregar, eu vou pregar. De qualquer forma, esse é o impasse, um dos impasses, né? Quando se fala de hipercalvinismo, esse é o impasse, é onde todo mundo traz a conversa, é onde todo mundo menciona, olha, o evangelismo, a pregação, o anúncio das boas novas, essa é a diferença. O hipercalvinista não quer muito estar pregando para todo mundo porque não vê a eficácia disso. Já o calvinista não, ele crê que tem que... Enfim, é essa controvérsia maior em relação ao hipercalvinista. Mas não para aí, como a gente já mencionou, tudo aquilo que começa a ser revelado, que é do calvinismo, que é da doutrina calvinista, que começa ou ficar sem explicação ou começa a ficar enrolado, a gente vê sendo jogado no colo do hipercalvinismo. Vamos entrar nisso um pouquinho mais fundo. Há duas características distintas deste hipercalvinismo: a negação da livre oferta do evangelho a todos os homens e a negação que é o dever de todos os homens que escutam o evangelho de se arrepender e crer. Tom. Eu definiria hipercalvinista como uma visão de predestinação que negaria ou minimizaria a responsabilidade humana para se arrepender e crer no Evangelho por causa de uma incapacidade de agir assim, haja vista sua depravação total. Belker. O hipercalvinismo, em sua tentativa de alinhar toda a verdade do Evangelho com o propósito de Deus de salvar os eleitos, nega que haja um comando universal para arrepender e crer, e assegura que temos somente permissão para convidar a Cristo aqueles que estão cônscios do pecado. Ian Murray. O hipercalvinismo é a negação de que o não regenerado tem o dever de se arrepender e crer. Engelsman. O hipercalvinismo se manifesta na prática no apelo da chamada do Evangelho do pregador, arrepender e crer em um Cristo crucificado, somente para aqueles ouvintes que mostram sinais de regeneração e, por isso, de eleição, a saber, alguma convicção do pecado e algum interesse na salvação. Engelsman. Eu quero reenfatizar que não é só nessa chamada externa do Evangelho que há a definição de hipercalvinismo. O hipercalvinismo vai além, é uma definição muito conveniente e própria, né, para se trabalhar essa doutrina. Veja só o que disse Ruckman. Quando falamos sobre o hipercalvinismo, não estamos falando sobre a extensão das doutrinas de Calvino a um lugar além do que ele ensinou, mas estamos meramente falando de uma ênfase exagerada no que ele ensinou. Bem, então, tudo que cai no colo do hipercalvinismo não é nada bom. É sempre aquilo que ninguém quer. Por isso que no início do modo a gente falou assim, ninguém quer ser chamado de hipercalvinista. É uma designação que ninguém quer acolher. E o calvinista, que gosta de se chamar de moderado, porque exatamente para ver esse contraste, para ver um posicionamento, olha, eu não sou extremista, eu não sou radical, eu não sou o hipercalvinista, ele gosta de jogar as suas pedradas no hipercalvinista. Olha só o que diz Ian Murray. O hipercalvinismo é uma aberração do verdadeiro calvinismo. Não pensa você que fazer um módulo sobre hipercalvinismo é uma coisa fácil. Eu até pensei muito se ia fazer isso, eu ia botar só uns parênteses sobre hipercalvinismo em algum outro módulo. Mas não, vale a pena a gente falar disso, apesar que eu vou ferir suscetibilidade, muita gente não vai gostar, né? Já não está gostando de eu falar que o hipercalvinismo se tornou uma muleta, o calvinismo radical se tornou um lugar onde a gente joga tudo aquilo que a gente não consegue explicar, ou que não é a plateia adequada, né? Se fosse outra plateia, eu até deixaria na minha conta de calvinista, mas nessa plateia não é bem dizer que isso é extremista. Da mesma forma que acontece com outras religiões, outros grupos e outras correntes teológicas, ainda que cristãs. Então isso não é patente do calvinismo, não. Mas em si, falando de calvinista, ele pega agora a mesma controvérsia, a mesma dicotomia que existe entre o calvinista e o arminiano,
né? Porque existe. Depois você dá uma olhada nesse modo, calvinismo e arminianismo. Então o calvinismo pegou o arminianismo como o seu contraditório, né? O seu antagonista. Então, tudo que é não calvinista é arminiano. Só que agora também existe a figura do hipercalvinismo, que se tornou também um lugar de refúgio, ou seja, tudo aquilo que está difícil de explicar, está difícil de entender, está difícil de aceitar, eu jogo nessa conta do hipercalvinismo. Então se torna um negócio, eu estou falando a palavra conveniente, mas foi a melhor que eu achei. Né? Por quê? Porque eu posso fazer um balaio de gato, posso jogar o que eu quiser ali dentro. É tudo que excedeu o calvinismo. Tudo que o calvinismo não é o hipercalvinismo. Então pega o Islã como exemplo. Estou pegando pesado, né? O Islã tem a sua doutrina, tem a sua base. Eu conheço pouco, já li algumas coisas, me informei mais, ainda pretendo entrar um pouco mais fundo em algumas coisas. Mas existe o Islã radical, o islamista radical, o islâmico radical. E quem é essa figura do islâmico radical? É aquele que foi além, que ultrapassou limites daquilo que o Islã prega. Só que não é bem assim. Se você for ver a palavra do islâmico radical, você vai ver que ela está lá dentro da doutrina. Alguns não aceitam, por quê? Por mesma forma, porque não é conveniente, não sei explicar, não sei adequar, não é meu público, em outro público eu já posso afirmar isso, não posso afirmar aquilo. Por isso não é fácil fazer um módulo sobre hipercalvinismo. Por quê? Porque eu estou botando o dedo na ferida. É isso, estou pondo o dedo na ferida. Dizendo que as coisas inexplicáveis e inaceitáveis a gente tira na hora de uma discussão e joga para lá. Aí fica muito fácil. Aí você tirou da discussão, tirou do debate, não se fala mais nisso, isso daí realmente é uma coisa extremada, não devia estar aqui. Os homens também erram, você tem que ver, parará, parará. Então aí quebra qualquer maneira de se falar, né, profundamente do assunto. Então, o hipercalvinista é uma figura inexistente. Existem aqueles que levam tudo ao extremo? Sim, em qualquer lugar. Em qualquer família boa da Inglaterra existe isso. Mas criar isso, uma nova corrente teológica, um novo grupo, um novo sistema teológico, que agora não é mais a gente, devia chamar outra coisa, aí é pegar pesado, né? É fazer pouco da nossa compreensão, da nossa capacidade. Não, a verdade é o seguinte, vamos colocar as coisas como elas são e deixar que a palavra, a sã doutrina, fale por si mesmo. Agora eu, que não sou nem arminiano, nem hipercalvinista, mas calvinista à maneira de Calvino, acho que eu posso me posicionar entre os dois partidos. Charles Spurgeon. Na verdade, não existe nenhum calvinista que diz que está fora, vamos chamar assim, do centro. Porque mesmo aquele que é denominado, né, chamam de hipercalvinista, quando vai se falar com ele, fala assim, não, eu não sou hipercalvinista, eu sou calvinista. Eu defendo a doutrina calvinista e sou fiel a ela. Quando você fala com um calvinista mais moderado, é mesmo o discurso. Não, eu não sou hipercalvinista, eu sou calvinista e defendo a doutrina pura como ela é. Até o calvinista mais brando, mais relaxado, ele também se acha do centro. Então, na verdade, como a gente disse desde o início, ninguém quer ser taxado de hipercalvinista e todos eles taxam-se a si próprios, o seu grupo, a sua maneira de ver e de pensar como fiéis à doutrina calvinista. Olha o que nos diz Spurgeon. Eu não acho que eu discordo de qualquer de meus irmãos hipercalvinistas, no que eu creio, mas não defendo menos do que eles, mas eu defendo mais e penso um pouco mais da verdade revelada nas Escrituras. Charles Spurgeon. Pela razão deles crerem que são os verdadeiros calvinistas, aqueles que são denominados como hipercalvinistas não aceitam o título. Engelsman. Eu diria que tudo isso é uma questão de prática e não de profissão de fé. Porque todos eles, sem exceção alguma, todos creem nos 5 pontos do calvinismo, na TULIP, nos 5 fundamentos calvinistas. Então, o hipercalvinista nada mais é do que aquele que pratica consistentemente o próprio calvinismo. A graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.